Por décadas, Saddam Hussein governou o país através do medo. Mas agora, o homem que antes parecia intocável encontrava-se confinado em uma pequena cela sob vigilância constante. Câmeras registrariam cada instante. Milhões de pessoas assistiriam ao ditador iraquiano encarar o mesmo destino que ele havia imposto a tantos outros. Durante quase 24 anos, Saddam Hussein controlou o Iraque de maneira que não deixava espaço algum para a oposição. Desde o momento em que tomou o poder, em 16 de julho de 1979, era impossível escapar de sua influência. Seus retratos penduravam-se em salas de aula, escritórios e avenidas. Seus discursos ocupavam as transmissões de rádio. A população era ensinada a exaltá-lo, e muitos temiam as consequências de não o fazer. Sobre seu domínio, qualquer pessoa que ousasse falar contra ele corria o risco de ser presa, torturada ou executada. As famílias dos acusados também poderiam ser punidas, muitas vezes desaparecendo sem deixar vestígios. Ele havia sobrevivido a guerras com países vizinhos, revoltas sangrentas e anos de duras sanções econômicas impostas pela comunidade internacional. Suas forças de segurança lhe eram fiéis e sua rede de espiões se espalhava por todos os bairros. Para a maioria dos iraquianos, imaginar sua queda parecia algo impossível. No entanto, em 2003, tudo mudou. Os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Iraque, acusando Saddam de esconder armas de destruição em massa e de apoiar o terrorismo. A ofensiva foi rápida e devastadora. Aviões de guerra norte-americanos bombardearam as defesas iraquianas. Mísseis cortavam o céu noturno de Bagdá, e o som das explosões tornou-se constante. As tropas iraquianas tentaram reagir, mas não conseguiam enfrentar o poder de fogo esmagador do inimigo. Cidade após cidade foi tomada. No início de abril, o caminho até a capital estava livre. Em 9 de abril, tanques americanos entraram em Bagdá. As ruas mergulharam no caos. Algumas pessoas se esconderam, enquanto outras saíram para observar. Naquele mesmo dia, na Praça Firdus, ocorreu um dos episódios mais emblemáticos da guerra. Tropas americanas, auxiliadas por iraquianos eufóricos, derrubaram uma imensa estátua de Saddam. O rosto que antes dominava o horizonte da cidade foi ao chão. Multidões pisotearam a escultura e algumas a atingiram com sapatos, um gesto de profundo desrespeito na cultura árabe. Em poucos dias, o poderoso regime de Saddam desmoronou. Os ministérios ficaram abandonados, soldados desertaram de seus postos e saqueadores invadiram prédios do governo. O homem que havia comandado o Iraque por mais de 2 décadas desapareceu nas sombras. Durante meses, ninguém soube seu paradeiro. O exército americano investiu recursos imensos em sua captura, iniciando uma das maiores caçadas humanas da história. A operação foi batizada de Operação Aurora Vermelha, nome inspirado em um filme de 1984 que retratava um ataque surpresa contra os Estados Unidos. Mas não se tratava de uma operação simples. Milhares de soldados estavam envolvidos, apoiados por helicópteros que sobrevoavam a região, veículos blindados cruzando vilarejos e equipes de inteligência trabalhando sem descanso, 24 horas por dia. Todas as pistas possíveis eram verificadas. Se alguém murmurasse que Saddam havia sido visto em algum vilarejo, as tropas chegavam em questão de horas. Sempre que surgia a suspeita de um esconderijo, o local era invadido imediatamente. Seus assessores mais próximos, familiares e guarda-costas tornaram-se alvos diretos. Um a um, eram localizados, capturados e interrogados. Cada prisão aproximava os americanos de Saddam. Os soldados carregavam um baralho de cartas especial, contendo as fotos das figuras mais procuradas do antigo regime. O próprio Saddam era o as de espadas, a carta que todos queriam encontrar. Com o passar dos meses, o mundo do ditador foi encolhendo. Seus esconderijos se tornaram cada vez mais escassos. As forças americanas continuaram a apertar o cerco, vasculhando desertos, revistando fazendas e interrogando qualquer pessoa que pudesse ter alguma informação. Estudaram seus hábitos, seus antigos refúgios e sua rotina, tentando prever onde um homem como ele poderia se esconder.
No fim de 2003, as investigações levaram os militares a uma área rural próxima de sua cidade natal, Tikrit, uma região onde Saddam ainda contava com seguidores fiéis. Na noite de 13 de dezembro de 2003, soldados da 4ª Divisão de Infantaria, junto com as Forças Especiais dos Estados Unidos, cercaram uma pequena casa de fazenda na vila de Ad-Dawar. A região era silenciosa, rodeada por tamareiras e extensas plantações. Durante a varredura, os soldados notaram uma área de terra coberta por entulhos. Ao removerem os detritos, encontraram uma abertura estreita. Tratava-se de um buraco de aranha, um espaço subterrâneo minúsculo onde mal cabia uma pessoa deitada. Lá dentro, encontraram Saddam Hussein. Ele estava irreconhecível, bem diferente do homem que um dia comandou o Iraque com um punho de ferro. Sua barba era longa e desgrenhada, os cabelos desordenados e as roupas surradas. Parecia magro, abatido e muito mais velho do que sua idade real. Havia uma pistola ao seu lado, mas ele não esboçou reação. Em vez disso, foi puxado para fora, piscando diante da luz depois de meses escondido. A caçada finalmente chegava ao fim. Para muitos iraquianos, esse era um momento que acreditavam jamais testemunhar. No entanto, sua captura representava apenas o início de um novo capítulo. Após ser detido, Saddam foi mantido sob rígida custódia americana por mais de 2 anos. Foi transferido entre locais secretos, constantemente vigiado e sem jamais ser informado sobre seu próximo destino. Os americanos sabiam que, caso seus apoiadores descobrissem onde ele estava, poderiam tentar resgatá-lo. Finalmente, em 19 de outubro de 2005, começou seu julgamento em Bagdá. O tribunal não tinha condições de julgar todos os crimes atribuídos a Saddam. Eram tantos assassinatos, massacres e casos de tortura que seria impossível reunir tudo em um único processo. Por isso, os juízes decidiram focar em um episódio com fortes provas e várias testemunhas vivas. O massacre de Dujeil, ocorrido em 1982. A história de Dujeil começou em um dia escaldante de julho daquele ano. O comboio de Saddam Hussein seguia pela estrada principal, atravessando uma pacata cidade agrícola localizada a cerca de 80 quilômetros ao norte de Bagdá. Dujeil era lar de muitos muçulmanos xiitas, uma comunidade frequentemente vista com desconfiança pelo regime sunita de Saddam, especialmente durante a guerra Irã-Iraque, quando grupos de resistência xiitas eram acusados de apoiar secretamente o Irã. Naquele dia, membros de uma organização xiita clandestina decidiram agir. Quando a comitiva de Saddam se aproximou, tiros ecoaram. Balas cortaram o ar, forçando seus guarda-costas a reagir rapidamente. Saddam saiu ileso, sem sequer um arranhão. Mas em sua mente, aquele ataque era uma afronta que não poderia passar impune. Sua resposta foi imediata e brutal. Em poucas horas, as forças de segurança invadiram Dujeil. Residências foram tomadas sem aviso prévio. Homens, mulheres e crianças, alguns ainda mal sabiam andar, foram arrastados para fora de suas casas. Famílias inteiras foram separadas. Mães gritavam desesperadas, enquanto seus filhos eram levados, sem saber se algum dia voltariam a vê-los. Os prisioneiros eram lançados em cadeias superlotadas, onde enfrentavam interrogatórios brutais. Espancamentos, choques elétricos e privação de comida eram usados para destruí-los física e psicologicamente. Meses depois, o regime organizou julgamentos sumários e unilaterais. Não havia advogados, defesa legítima ou qualquer esperança. As sentenças já estavam determinadas. 148 homens e garotos, alguns ainda adolescentes, foram condenados à morte. Foram executados e enterrados em covas sem identificação. Mas a vingança de Saddam não terminou ali. A principal fonte de sustento de Dujeil, suas terras férteis e pomares, foi deliberadamente arrasada. Para uma cidade rural, isso representou muito mais do que um castigo. Foi uma morte lenta e dolorosa. Famílias ficaram sem alimento, sem renda e sem perspectivas. O ataque, que durara apenas alguns minutos, condenou toda uma cidade a anos de sofrimento. O julgamento de Saddam, por sua vez, foi tenso e cercado de riscos. Realizado em Bagdá, dentro de um tribunal fortemente protegido, o local era cercado por muros de concreto e arame farpado. Juízes, advogados
e testemunhas viviam sob constante ameaça, escoltados por guardas armados onde quer que fossem. Alguns envolvidos no processo foram assassinados, incluindo advogados de defesa. O julgamento foi transmitido pela televisão, e iraquianos em todo o país acompanharam cada momento. Durante meses, Saddam discutiu com os juízes, levantou a voz no tribunal e afirmou repetidamente que o processo era ilegal. Mas, em 5 de novembro de 2006, o tribunal em Bagdá silenciou antes do pronunciamento final do juiz. A decisão estava tomada. Saddam Hussein foi declarado culpado de crimes contra a humanidade pelos assassinatos, torturas e deslocamento forçado de centenas de pessoas em Dujail. A pena seria a morte por enforcamento. Junto a ele, outros 2 homens receberam a mesma condenação. Um deles era Barzan Ibrahim al-Tikriti, meio-irmão de Saddam e ex-chefe dos serviços de inteligência, conhecido por comandar operações de segurança de extrema brutalidade. O outro era Awad Hamed al-Bandar, juiz-presidente do Tribunal Revolucionário que havia autorizado as execuções em massa de Dujail. A notícia se espalhou pelo Iraque em questão de minutos. Nos bairros xiitas, onde muitos haviam sofrido sob o governo de Saddam, multidões tomaram as ruas, agitando bandeiras e disparando tiros para o alto em celebração. Para eles, era um momento de justiça aguardado por décadas de medo. Entretanto, nas regiões sunitas, especialmente em Tikrit, cidade natal de Saddam, e nas províncias ocidentais, a reação foi completamente oposta. Protestos enfurecidos explodiram. As pessoas gritavam seu nome, erguiam suas fotos e afirmavam que o julgamento fora injusto e movido por motivações políticas. Naquele período, o Iraque já estava devastado pela violência sectária. Explosões, tiroteios e sequestros ocorriam quase todos os dias entre milícias sunitas e xiitas. O veredito não apenas encerrou um capítulo, mas reacendeu um conflito já em chamas. A tensão aumentou ainda mais e muitos temiam que a execução de Saddam provocasse uma nova onda de derramamento de sangue. Apesar dos riscos, o recém-formado governo iraquiano, fortemente apoiado pelos Estados Unidos, deixou claro que não haveria demora. As autoridades queriam que a sentença fosse cumprida o quanto antes que pressões políticas ou novos confrontos pudessem atrasar o processo. O plano era agir rapidamente, sem dar tempo aos simpatizantes de Saddam para organizar resgates ou protestos em grande escala, encerrando o assunto de uma vez por todas. O Tribunal Superior Iraquiano determinou que a execução deveria ocorrer antes do final de 2006. Para muitas pessoas, dentro e fora do país, a rapidez dessa decisão foi surpreendente. De acordo com a lei iraquiana, uma vez negado o recurso final, a execução deveria ser realizada em até 30 dias. Não havia possibilidade de adiamento além desse prazo. Os advogados de Saddam tentaram uma última apelação para salvar sua vida, mas, em 26 de dezembro de 2006, o recurso foi oficialmente rejeitado. O relógio começou a correr. Daquele dia em diante, Saddam tinha apenas alguns dias restantes de vida. Seus inimigos exigiam que a justiça fosse cumprida, enquanto seus seguidores temiam perder para sempre o líder que veneravam. O país inteiro estava em suspense. Todos os canais de notícias no Iraque acompanhavam o desenrolar da história, e em cada lar o assunto era o mesmo. Saddam foi transferido para uma instalação sob controle iraquiano em Bagdá, conhecida como Campo da Justiça. O nome era simbólico. Era ali que as punições mais severas do país eram aplicadas. A prisão possuía uma sala de execução especial. Não fora feita para impressionar ninguém, nem para permitir qualquer tipo de prolongamento do processo. Era pequena, fria e puramente funcional, criada com um único propósito: encerrar uma vida de forma rápida. A plataforma de enforcamento era sólida, e a corda já estava devidamente preparada. Tudo no local havia sido organizado para evitar qualquer erro ou atraso. Nas horas finais, Saddam não demonstrava abatimento ou medo, pelo menos não por fora. Os guardas presentes afirmaram que ele caminhava com firmeza e falava de modo claro. Recusou qualquer privilégio especial.
Nada de cela confortável ou cama macia, apenas as mesmas condições dadas a outros prisioneiros à espera da execução. Aceitou uma última refeição composta por frango cozido com arroz, algo simples e familiar. Comeu lentamente, sem pressa, como se o tempo já não tivesse mais significado. Em seguida, passou a noite em oração, murmurando baixinho na penumbra da cela. A execução foi marcada para a madrugada de 30 de dezembro de 2006. Era o primeiro dia do Eid al-Adha, um dos feriados mais sagrados do islamismo. Tradicionalmente, o Eid é um momento de união familiar, perdão e celebração da fé. Um dia associado à compaixão e à generosidade. Mas, para Saddam Hussein, aquela manhã representaria o oposto. Em vez de alegria, seria o fim de sua existência. Antes do nascer do sol, os guardas foram até sua cela. Ele havia passado boa parte da noite desperto. Vestia um sobretudo escuro sobre uma camisa branca e aparentava calma, quase como se tivesse aceitado o destino que o aguardava. Do lado de fora da prisão, Bagdá permanecia mergulhada no caos. A guerra do Iraque devastara a cidade. Explosões ainda eram ouvidas quase todos os dias e combates entre facções rivais eram rotina. Mesmo naquela manhã, o som distante dos disparos lembrava a todos que o país ainda sangrava. Dentro da prisão, a segurança era máxima. Ninguém sem envolvimento direto no processo tinha permissão para se aproximar da área. As poucas pessoas autorizadas a assistir foram escolhidas criteriosamente. Entre elas estavam altos funcionários iraquianos, juízes responsáveis pela condenação, líderes religiosos encarregados de acompanhar o procedimento e alguns guardas para garantir a ordem. A sala de execução não era um grande salão, mas um espaço simples e gélido. No centro, havia uma plataforma de madeira elevada o suficiente para ocultar o que logo aconteceria sob ela. A forca parecia rudimentar, apenas um alçapão e uma corda, mas seu propósito era absoluto. A corda, grossa e bem torcida, fora medida de acordo com a altura e o peso de Saddam, planejada para quebrar o pescoço de forma imediata. Não haveria erros, nem repetição. Quando ele entrou, suas mãos estavam firmemente amarradas à frente com uma corda. Não tropeçou. Não precisou de apoio. Avançou sozinho, passo a passo. Quando o carrasco se aproximou com a corda, Saddam não ofereceu resistência. O laço áspero foi colocado sobre sua cabeça e apertado em torno do pescoço. Um assistente lhe ofereceu um capuz preto para cobrir o rosto, mas ele recusou com um leve movimento de cabeça. Queria manter os olhos abertos até o último instante. Exatamente às 6h05 da manhã, o carrasco puxou com firmeza a alavanca. O alçapão de madeira sobre os pés de Saddam se abriu num instante. Ele caiu em queda livre e a corda produziu um estalo seco e pesado. O impacto fez seu corpo estremecer uma única vez antes de ficar completamente imóvel. Décadas de poder, medo e violência chegaram ao fim em menos de um segundo. Por um breve momento, a sala mergulhou num silêncio absoluto. Todos tentavam compreender o que acabara de acontecer. Logo, as vozes começaram a se levantar. Algumas testemunhas aplaudiram e gritaram em comemoração, enquanto outras reagiram com indignação, transformando o ambiente em uma discussão acalorada. Não havia um único sentimento predominante na sala. Para uns, aquilo era justiça, para outros, vingança, e para alguns, apenas o encerramento de um longo e doloroso capítulo da história do Iraque. A execução havia sido oficialmente registrada pelo governo para fins de documentação, mas alguém dentro da sala também a gravou com um pequeno celular. Esse vídeo extraoficial capturou não apenas o momento da queda, mas também as provocações e a confusão que ocorreram antes e depois. Em poucas horas, a gravação vazou e se espalhou pela internet. Milhões de pessoas, de Bagdá a Washington, assistiram àquelas imagens. As cenas eram cruas, sem edição e profundamente polêmicas. O que deveria ter sido um ato de justiça controlado e discreto, acabou se tornando uma das execuções mais públicas e debatidas da era moderna. Após o enforcamento,
O corpo de Saddam foi retirado da forca e envolto em um simples sudário branco, conforme os rituais islâmicos de sepultamento. Em seguida, foi levado sob forte escolta para um helicóptero que o transportaria até seu local de nascimento, a pequena cidade de Al-Auja, próxima a Tikrit. Foi ali que ele crescera e onde muitos de seus familiares estavam enterrados. Saddam foi sepultado em um túmulo familiar modesto, ao lado de seus filhos Uday e Qusay, mortos pelas forças americanas em julho de 2003 durante um intenso tiroteio. O enterro ocorreu rapidamente, antes do amanhecer, tanto por razões religiosas quanto por questões de segurança. Diversos carros e caminhões chegaram discretamente no escuro, trazendo anciãos tribais, parentes e alguns antigos aliados. Centenas de pessoas se reuniram ao redor do túmulo enquanto o corpo era depositado na terra. A execução de Saddam deveria representar o encerramento definitivo de uma das páginas mais sombrias do Iraque. No entanto, em vez de unir o país, acabou aprofundando ainda mais suas divisões. Para muitos xiitas, tratava-se de justiça. Uma forma de vingança pelos anos de medo, repressão e assassinatos sob o regime de Saddam. Lembravam-se das valas comuns, dos ataques químicos e dos desaparecimentos misteriosos. Para eles, o enforcamento era uma punição há muito aguardada. Mas, para grande parte dos sunitas, a cena tinha outro significado. Viam-na como um ato político, não como um resultado de um julgamento justo. O contexto, em meio a uma guerra sectária brutal, apenas alimentou as suspeitas. Para esses, Saddam não era apenas um ditador, representava também o símbolo do poder sunita no país. Sua morte soou como mais um golpe de humilhação e perda para aquela comunidade. Os meses seguintes não trouxeram paz. O Iraque, em 2006, já se encontrava afundado em sangue e caos. Atentados suicidas, sequestros e execuções em plena rua tornaram-se parte da rotina de horror. Dezenas de milhares de civis foram mortos somente naquele ano. Quando 2007 começou, a violência aumentou ainda mais. Bairros inteiros foram esvaziados, à medida que famílias fugiam de ataques sectários. Bagdá transformou-se em uma cidade cercada por muros de concreto e pontos de controle, cada distrito dominado por milícias ou soldados. Para o restante do mundo, as imagens tremidas e granuladas dos últimos instantes de Saddam se tornaram um dos símbolos mais marcantes da Guerra do Iraque. Elas se espalharam rapidamente pela internet e pelas televisões em todos os continentes. Naquele ponto, a guerra já havia ceifado centenas de milhares de vidas, deslocado milhões e devastado a infraestrutura do país. A execução, longe de encerrar o conflito, não trouxe alívio algum. Transformou-se apenas em mais um capítulo de uma guerra que deixou o Iraque ferido, fragmentado e tentando desesperadamente reencontrar seu caminho. A história de Saddam Hussein é um espelho sombrio do poder absoluto e de suas consequências devastadoras. Durante décadas, o medo foi sua principal ferramenta de controle. Um medo que se infiltrou nas casas, nas escolas e até nos corações de quem não ousava sonhar com liberdade. Sua captura e execução pareciam, à primeira vista, o fim de uma era. Mas a queda de um tirano não significa automaticamente o nascimento de uma nação justa. O ódio acumulado durante anos de opressão germinou em novas divisões, alimentando um ciclo de violência. Essa história nos força a refletir sobre a fragilidade do poder, sobre como o medo pode dominar tanto quem o impõe quanto quem o sofre, e, sobretudo, sobre a ilusão de que a morte de um homem é capaz de apagar os traumas deixados por uma geração inteira. O destino de Saddam Hussein ensina que nenhum império construído sobre o medo é eterno. A tirania pode parecer invencível enquanto o silêncio domina, mas a verdade sempre encontra uma forma de emergir. No entanto, também mostra que a justiça, quando movida pelo desejo de vingança, corre o risco de repetir a mesma violência que busca punir. A queda de Saddam não trouxe a redenção esperada, mas expôs feridas que o Iraque ainda luta para curar. A lição está na necessidade de equilíbrio entre justiça e humanidade. De compreender que o verdadeiro poder não está em governar pela força, mas em construir pela empatia.
Porque, no fim, o que realmente define uma nação não é a queda de seu ditador, e sim a forma como ela decide se reconstruir depois das ruínas. Agora me diz, você acha que a execução de Saddam Hussein trouxe justiça ou apenas reacendeu o ódio no Iraque? Se o regime de Saddam não tivesse caído, o Oriente Médio estaria diferente hoje? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou dessa história intensa sobre poder, queda e justiça, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca os próximos capítulos da história real que marcou o mundo.